Primeiramente, eu quero me apresentar para os irmãos que não me conhecem. Cheguei recentemente na igreja junto com a minha família. Eu vim da igreja congregacional de Bodocongó 3, a qual passei 14 anos. A primeira igreja que eu congreguei foi lá. Mas Deus faz coisas maravilhosas e nos conduz para lugares que nunca a gente imagina que pode estar, né? E aprove a Deus trazermos a mim e a minha família para cá, para trazer uma nova visão do que Ele tem na minha vida. Sou seminarista do Seminário STEMS, lá na segunda igreja congregacional. Já estou no 3º ano, esse ano que se vem é o 4º ano. E aí já se passa um bom tempo já de seminário, já estou me preparando já para fazer o TCC, né? E aí o pastor André fez esse convite, eu agradeço a confiança e a responsabilidade. E quero compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus esta noite, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Amém? Diz assim o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando-nos os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir-se, não só no presente século, mas também no vindouro. E após todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todos os lugares, em todas as coisas. Amém? Oremos mais uma vez. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua preciosa palavra e por essa noite que trouxeste a tua casa, os teus filhos, para ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações conforme o teu querer. Nos molde segundo a tua vontade. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um texto em que Paulo está fazendo a sua oração aqui aos irmãos de Efésios. Eu não vou me aprofundar muito, porque senão vai requerer muito tempo, mas o capítulo em si, ele já começa Paulo fazendo essa longa oração de agradecimento e louvor pelos irmãos da igreja de Efésios. E fala da união com Cristo, ao qual excede todos os dons espirituais, no verso 3 do capítulo, no início do capítulo. E fala que Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, no verso 5. E no verso 9 ele fala do plano de Deus para a humanidade. E de unir tudo que existe no universo inteiro, debaixo da autoridade de Cristo, no verso 10. E aqui, a partir do verso que se segue do 15, é que eu vou me ater esta noite. Que fala do poder da oração, a esperança do nosso chamado em Jesus Cristo. Qual seria a esperança da igreja? Aqui Paulo enfatizando aos Coríntios, do nosso chamado. A centralidade do versículo é o versículo 18. Eu gostaria de reler mais uma vez com os irmãos. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, a qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aqui, irmãos, nós temos grandes verdades, e aqui eu quero enfatizar 2 pontos.
a iluminação dos corações e a razão dessa iluminação. Se nós tomarmos por base esse versículo 18, nós vamos entender que Paulo está enfatizando a iluminação dos corações interior do homem. Isso de fato é o que somos como cristãos. E aqui, irmãos, como é importante nós entendermos o que Paulo está querendo explicar aqui no verso 18. É aquilo que mais intensamente arde nos corações dos irmãos quando leem a palavra de Deus, sabendo que o próprio Deus faz isso através do seu Santo Espírito. E aqui eu quero trazer um exemplo para os irmãos de um telescópio. Um telescópio, ele é um instrumento que ele é usado por muitos cientistas para aproximar a visão e ampliar a visão daquele que está utilizando. Ele é utilizado muitas vezes para ver as coisas mais longe, com mais perfeição, e até as imperfeições dos objetos que são visualizados. E aqui, o sentido é esse, é que o Espírito de Deus aponta para nós, iluminando nossas mentes e sondando nossos corações, para que nós possamos compreender como Cristo deve ser em nosso ser. E aqui, irmãos, ele não só aponta o modelo exato da perfeição da estatura do homem, que é ser a imagem de Cristo, mas nos mostra as imperfeições de como os meros mortais somos. E aqui, o Espírito de Deus, sondando os corações dos homens, ele é capaz de discernir, como foi lido aqui esta noite, o íntimo e o profundo do coração das pessoas que se aproximam com sinceridade ao Senhor. E então, nós vemos isso muitas vezes Jesus fazendo nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tantas vezes Jesus chegou para os escribas e fariseus e para os mestres da lei naquele período e falava abertamente para eles e atingiam a eles de modo tão profundo e eles não conseguiam compreender e as pessoas que estavam em volta não compreendiam, mas era isso, a centralidade do que estava no coração daqueles irmãos, sabe? Eles deveriam nos dar o exemplo, viver a palavra de Deus na sua essência e dar um bom testemunho, mas muitas vezes eles escandalizavam e afastavam os irmãos da presença de Deus. Lá em Mateus 23, capítulo 23, verso 27, Paulo fala a eles, aos escribas e fariseus. E Jesus fala pesado aos escribas e aos fariseus. Ele diz que seriam sepulcros caiados. E aqui, irmãos, uma grande verdade para nós. Nós podemos fingir quem somos em qualquer lugar, menos para o Senhor Jesus. O seu Espírito que sonda a igreja e reveste a igreja de autoridade, ele sabe quem nós somos no íntimo e no profundo. E a verdade é que só o Espírito de Deus pode aperfeiçoar o ser que há em nós, que muitas vezes é fragilizado, fraco, limitado, fortalecer para ser a estatura perfeita do seu Filho, que é Jesus Cristo. Cristo é a supremacia. Nesse sentido, muitas vezes nós somos irreverentes ao que Cristo tem a nos mostrar. A nossa irreverência, irmãos, é quando o Espírito de Deus trata com a igreja e muitas vezes negligenciamos o que o Espírito de Deus está tratando com nós. Dias difíceis têm se levantado, dias angustiantes, dias cada vez mais em que a igreja tem ficado apática do que está aí fora, cultos de orações cada vez mais vazios, pessoas irreverentes ao sagrado, pessoas que não têm mais cultivado o hábito da oração. Como é importante a oração, irmãos. Eu entreguei a minha vida a Jesus num culto de oração. Eu encontrei Jesus num culto de oração. Quantas e quantas vezes eu fui abençoado num culto de oração. Quantas e quantas vezes eu dobrei os meus joelhos num culto de oração, clamando ao Senhor que me ajudasse, que me socorresse, como foi cantado aqui, e tantas vezes Ele nos socorreu. Mas muitas das vezes a nossa irreverência, a nossa ingratidão para com o que Deus tem feito no meio da igreja, faz com que
Deus se distancie dela. Deus se torne aquele que fica só a observar. E Deus fala mais uma vez: volte para o Senhor com sinceridade e pureza de coração. Não como os escribas, os fariseus, que chegavam diante de Jesus tentando encontrar algo que pudesse contrariar ou acusá-lo. Mas todas as vezes que eles iam contra Jesus, Jesus apontava o que verdadeiramente deveria ser transformado na vida deles, que era o coração. Que eles tinham essa arrogância de não querer compreender que naquele momento o grande Rei da Glória estava presente na terra. Ele estaria consolando aqueles corações e seria o grande plano de Deus, que aqui Paulo fala na carta dos Efésios, que seria o plano de redenção da humanidade. Em segundo lugar, a razão dessa iluminação. Qual seria a razão dessa iluminação, irmãos? A razão dessa iluminação seria a esperança do nosso chamado e a riqueza da nossa herança. Vejam, na oração é o meio pelo qual o Espírito de Deus trabalha nos corações. Ele é eficaz, aplicando o reino de Deus no meio da sua igreja. E aqui, irmãos, abro um parênteses. Muitas das vezes as igrejas estão suprimindo o culto de oração. E todas as vezes que é suprimido o culto de oração, é ceifada a intimidade com o Senhor. E uma vez ceifada essa intimidade com o Senhor, a igreja enfraquece. Lá no capítulo 6 da mesma carta, aqui dos Efésios, Paulo vai falar da armadura. Mas ele separa um versículo exclusivamente para falar sobre a oração. Orar em todo o tempo. Orai sem cessar. Orai com fervor, em todos os lugares, com reverência, com temor ao Senhor. E aqui, o instrumento pelo qual Deus aplica o seu Santo Espírito na igreja, aperfeiçoando ela, é através da oração. E Paulo aqui usa uma linguagem, irmãos, de esperança e herança, na certeza que nos remete a um futuro, pelo qual o nosso interior seja iluminado pelo Espírito de Deus e possamos compreender a gloriosa visão de futuro. Só o Espírito de Deus faz isso. E aqui a oração entra como um instrumento primordial para que o cristão possa compreender o plano de Deus e o chamado de Deus aqui na terra. Veja, a oração, ela é muito mais que palavras soltas no ar ou decoradas, mas é o que parte de dentro do homem com sinceridade diante do seu Senhor. E aqui não existe oração mais poderosa ou menos poderosa, ou oração mais bonita, ou palavras mais bem encaixadas, mas sim, um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Um coração em que buscam o Senhor com verdade, com sinceridade, não com egoísmo, não com um modelo decorado, mas com a sinceridade. Às vezes aquela oração, aquela mais simples, é a oração que mais agrada ao Senhor. É aquela oração em que parte de dentro para fora, de quem somos verdadeiramente, de quem verdadeiramente o Espírito de Deus fez em nossos corações. Se nós vivemos a esperança do nosso chamado, do chamado que Deus tem dado à sua igreja, iremos alcançar o grande objetivo que Paulo fala aqui nesses versículos. A centralidade do chamado da igreja é para alcançar cada vez mais pessoas que não conhecem o Evangelho, para que pessoas cada vez mais conheçam a Cristo e sejam salvas a partir do reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino é a centralidade nossa, irmãos. O reino de Deus é a centralidade nossa. E o reino de Deus não é material. O reino de Deus é espiritual. Grandes coisas Deus faz quando nós compreendemos e nos inclinamos para a esperança que há
no nosso chamado. O chamado da igreja é alcançar cada vez mais as pessoas que estão aí perdidas neste mundo, perturbadas por Satanás, aprisionadas em depressões, tentando se suicidar, pessoas atormentadas que não conseguem nem dormir. Quantas vezes nós conhecemos essas pessoas? E nós temos a sublimidade, que Paulo fala aqui, do Espírito de Deus nos mostrar o nosso chamado. E muitas vezes, como igreja, nós temos negligenciado essa função. E aqui, irmãos, não é um ajuste qualquer. Isso nos remete a um arrependimento e um reconhecimento de quem somos verdadeiramente. Pedimos perdão a Deus é primordial. Arrependermos do pecado é fundamental, para que nós possamos enxergar o que o Espírito de Deus quer apontar nesses últimos dias. Entendendo o que Deus quer fazer, através do seu Santo Espírito, iremos concluir o chamado. O chamado que a igreja tem, o chamado que eu tenho, o chamado que você tem. Muitas são as funções que podemos exercer. Mas todas as funções que você possa exercer, vai ter que estar dentro da centralidade do que o Espírito de Deus tem para a sua igreja. A materialidade que muitas vezes oramos, não reflete o que o reino de Deus tem para a sua igreja. Orações egoístas, egocêntricas, em que o material é o foco principal. Mas sim, a oração com sinceridade de espírito. Uma oração que aponta para o seu Filho Jesus, para que nós possamos compreender a grande mensagem, o grande plano de Deus para a humanidade, que é a salvação do homem perdido e caído. E quando nós alcançamos isso, nós alcançamos o que Deus tem para nós. Amém? Veja, não é só simplesmente um domingo qualquer, uma terça-feira qualquer, em que nós se reunimos, ou cantamos alguns louvores, ou assistimos em casa algum culto, só porque muitas vezes não queremos ir à igreja, ou criticamos o pregador, a mensagem que foi falada, só porque nós não queremos se ajustar a ela. Mas Deus, pelo seu infinito poder, fala a sua igreja nos dias atuais, não de forma mecânica, mas de forma que o Espírito de Deus aplique a sua preciosa palavra, para que o homem se arrependa de seus maus caminhos, compreenda a brilhante e a majestosa plano perfeito de redenção que está no seu Filho Jesus Cristo. Uma vez os corações iluminados, colocamos em prática e podemos contemplar a gloriosa herança que está reservada para nós. E veja, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar sobre 3 elementos. Deus fala da fé, da esperança e do amor. E aqui tem uma aplicação bem simples para nós. Paulo, quando está falando aqui em Efésios, dessa herança que está reservada para a igreja, que é direito da igreja, é promessa e vai se cumprir, é no sentido de que a fé que hoje precisamos, não necessariamente precisaremos dela mais. Não precisaremos mais da esperança, pois não teremos mais o que esperar. Pois o amor será o que prevalecerá. A igreja estará com o Senhor Jesus Cristo face a face. Essa é a grande esperança da igreja, irmãos. Essa é a grande esperança do chamado da igreja. Cumprir o que o Espírito de Deus tem reservado nesses últimos dias, na esperança de alcançar essa herança, a herança de estar com o Senhor, de aprender mais, ter aí forjado nos corações o caráter de Cristo de forma harmoniosa, ter uma vida eterna sem dor e sofrimento, sem tristeza. Essa herança é o próprio Deus no meio da sua igreja. Na mesma carta aos Efésios, lá no capítulo 5, Paulo vai falar sobre o casamento, sobre
o noivo, sobre Cristo que é a cabeça, a igreja é o corpo, apontando para isso, apontando para que a igreja vai alcançar essa rica esperança, essa esperança que está reservada para nós, irmãos, que se tornamos filhos dele, a partir do sacrifício do seu filho na cruz. Outro ponto que eu quero deixar para os irmãos esta noite é quando Paulo trata dos versículos 19 ao 23. E eu gostaria de ler mais uma vez. A qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerce ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo, aqui, irmãos, está tratando do poder de Deus assegurado para a igreja, dessa preciosa herança que irá ser alcançada. Deus sendo um elemento principal de atuação e de garantia dessa promessa. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, Paulo fala: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. A nossa esperança, a esperança da igreja está além da vida que temos aqui na terra. Vai muito mais além. Vai após a morte. Nós, quando conhecemos o Evangelho, o velório para a gente fica diferente. O velório ele é simplesmente uma passagem em que o servo de Deus, uma vez conhecendo as verdades, conheceu a Cristo e é garantido para ele a promessa do reino. Mas para aqueles que não conheceram o Evangelho, segue-se o juízo. A Bíblia é bem enfatizante nesse sentido. Para as pessoas que não conhecem a iluminação da luz do Evangelho, o velório fica mais difícil para elas, se torna mais sofrido. Mas nós precisamos entender que Cristo, Ele brilha no meio da sua igreja, mostrando nos dias atuais como ela deve ser, esperando o grande e precioso poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, ressuscitará a nós no seu último dia. O nosso chamado é evidenciado por este poder, o qual vence a morte e vence o mal. Todo o mérito da igreja está em Cristo. Cristo é a centralidade do chamado, do poder e do Espírito que fala à sua igreja. A minha grande pergunta esta noite é se nós usamos esse poder, se nós acreditamos nesse poder e se nós estamos disponíveis a ser instrumento desse precioso poder. E aqui a igreja com uma imagem de Cristo, impactando, fazendo aquilo que muitos não acreditam, mas muitas vezes uma palavra sua, um cumprimento seu, no seu trabalho, muitas vezes um local onde você vai, faz que você brilhe a imagem de Cristo para aquelas pessoas. Vejam em você a paz, não a paz que o mundo oferece, que é uma paz passageira, uma paz que está moldada aos padrões egocêntricos, mas uma paz de dentro para fora, uma paz de um coração genuinamente convertido,
que buscam ao Senhor, para que Deus aplique a sua preciosa palavra em nossos corações e faça-nos forjar a sua imagem. E partindo para a conclusão, irmãos, vamos enfatizar só alguns pontos que eu quero relembrar com os irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender a esperança desse chamado. E nós só compreendemos ele através da iluminação dos nossos corações. E a iluminação dos nossos corações só vem a partir do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é capaz de fazer isso no meio da igreja. O pregador, por mais que se esforce, ele não tem a força e nem a habilidade que o Espírito de Deus é capaz de fazer. Às vezes só um louvor toca o coração daquele pecador. Às vezes um versículo que o irmão lê toca o coração do pregador. Nós, irmãos, precisamos reconhecer e dobrarmos o nosso joelho. E aqui muitas vezes é mais fácil nós entendermos no culto de oração, né? Muitas vezes é um culto mais com poucas pessoas, é um culto assim mais tranquilo, mas que nós tenhamos liberdade, irmãos, de vivermos o Evangelho, como Paulo ensina aqui, a qual nós entendemos o nosso chamado, entendemos que o Espírito de Deus concede à igreja o poder para exercer esse chamado, para que o reino de Deus seja alcançado aqui na terra, e seja firmado pelo seu Filho, para que nós possamos compreender o grande poder que a igreja tem. Se você olhar no versículo 22, no final do versículo 22, ele diz: odeio a igreja. Cristo foi dado à igreja como cabeça. O reino foi dado à igreja como herança. Que nós, irmãos, abracemos essa esperança e confiamos na cabeça da igreja, que é o Cristo. Então, irmãos, aqui eu quero enfatizar o que o Espírito de Deus, só Ele pode fazer nesses últimos dias. Moldarmos a imagem de Deus, moldarmos em nós o caráter de Cristo, moldarmos em nós uma perfeição de um coração iluminado, na iluminação para a qual aponta para a cruz de Cristo, na esperança de um reino vindouro. Que nossos planos, semana que vem já é dezembro. Logo, logo chega Natal, vira um ano. Fazemos promessas, fazemos planos, algumas coisas que não fizemos este ano, corremos para tentar fazer. Mas eu gostaria que você hoje à noite compreendesse isso. Se você não lembrar de mais nada, você lembre disso. Qual é o seu chamado em Cristo? Qual é o seu chamado? O seu chamado é só vir a um culto, sentar, levantar, sentar, ler uma palavra, aplaudir? Ou é impactar e ser um instrumento de Deus nesse reino que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, enfrentou tantas dificuldades, tantas acusações, tantas perseguições, o reino, e tantas vezes ele disse: o reino está entre vós, o reino está entre vós. O próprio Cristo é o reino que está entre nós. O meu e o seu chamado é manifestar esse reino, é manifestar a glória daquele que há de vir buscar a sua igreja. A esperança nossa é a certeza que Cristo ainda continua trabalhando no meio de nós. Muitos se cansam e se fadigam, mas aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, superam as mais difíceis limitações, e o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Eu gostaria de orar com os irmãos, para que nós possamos pedir a Deus que Ele possa nos mostrar essa noite, através do seu Santo Espírito, como nós possamos compreender a esperança do nosso chamado.
Senhor Deus soberano, a Ti que debutamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a Ti que está sentado no alto e sublime trono, a Ti que contempla os corações e as vidas aqui que estão neste lugar. Faça-nos compreender, Deus, a esperança do nosso chamado, a esperança do chamado da Tua igreja. Reavive em nossos corações um espírito aquecido, esperançoso, que espera no Senhor, mas um espírito atuante, que impacta as vidas de outras pessoas. Faça-nos compreender, Pai, a esperança do Teu reino. Enche a Tua igreja do poder, pois o Teu Filho é a própria cabeça da Tua igreja. E como autoridade sobre a Tua igreja, o Teu Filho está intercedendo por nós, através do Seu Santo Espírito, por gemidos inexprimíveis. Fortalece os corações que estão cansados, afadigados, desesperançados. Estão muitas vezes querendo até desistir, ó Deus. Mas o Senhor, através do Teu Santo Espírito, faz uma obra tão maravilhosa. Faz com que eles se revistam de uma autoridade. E um brilho supremo do poder do Teu Santo Espírito faz com que eles se renovem. E as pessoas vejam neles a face do Teu Filho amado Jesus Cristo. E as marcas e o caráter de Cristo seja forjado no meio da Tua igreja, Deus. Pois ela é Tua. Tu compraste por um alto preço. Um preço que foi pago na cruz do Calvário. Derramado.